Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, hoje nós daremos início à nossa nova revista do segundo trimestre, que tem por título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Louvamos a Deus por mais uma vez nós estarmos estudando a revista da Escola Dominical. E eu creio que Deus falará muito conosco. E este trimestre o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, que estará comentando toda a revista. Amém? E nessa primeira aula, eu gostaria de convidar o cooperador Márcio, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações. E lembrando que a primeira aula ela é introdutória. Ela vai falar um apanhado de quase todas as aulas. Assim, irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa noite em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos então para a nossa primeira lição deste novo trimestre, cujo título é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, tá? O texto áureo está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Irmãos, agora a verdade prática, preste muita atenção nesta verdade prática, porque ela é um manual de instrução para as nossas vidas na caminhada cristã, tá? Está escrito assim: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Este é um manual que nós temos que carregar debaixo aí do braço na nossa caminhada, irmãos. Por quê? Porque quem tem chamado de Deus não pode andar de qualquer maneira. Nós temos que enquadrar, irmãos, na obediência à palavra de Deus, à autoridade dos nossos pastores, a autoridade aí dos nossos coordenadores, dos grupos e fora da igreja. Tudo aquilo que exige obediência, nós devemos obedecer. Tá bom, irmãos? Mateus capítulo 22, de número 14, versículo 14, está escrito que porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tá, irmãos? O chamado não identifica o escolhido, mas o escolhido, ele é identificado aí pela obediência, fé e perseverança, tá bom? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Presbítero Amarildo, por favor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por toda a terra, até no lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera.
E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Irmãos, já deixa marcado aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, porque nós vamos trabalhar muito em cima deste capítulo, tá? Aqui tem muitas riquezas de conhecimento que nós extrairemos de Gênesis capítulo de número 12. Já deixa marcado para ficar fácil de você encontrar. Irmãos, a palavra-chave, ela é fé. Uma rápida definição de fé, irmãos. Fé não é otimismo, tá? Não é pensamento positivo. Então, o que significa fé? Fé, irmãos, é o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 11, versículo aí de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? O chamado de Abraão, irmãos, ele é aí um exemplo de fé. Vamos para a nossa introdução. A nossa irmã Matico, lê para nós, por favor. Neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Então, irmãos, nós estamos aqui iniciando um novo trimestre, tá? Com um tema muito profundo e inspirador. Na revista está escrito homens do quais o mundo não era digno. O legado aí de Abraão, Isaque e Jacó. Por que o mundo não era digno desses homens, irmãos? Porque eles tiveram aí uma conduta diferente e foram alcançados pela graça de Deus, tá? Então tudo começa aí com um homem comum chamado por um Deus extraordinário. Agora aqui, irmãos, vale a pena uma observação. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, tá? Deus trata a humanidade como um todo. Mas, a partir do capítulo de número 12, Deus faz aí um chamado individual, tá? E o objetivo desse chamado, irmãos, é formar um povo, tá? Deus escolheu um povo, mas começa aí por um homem chamado Abraão. Abraão, irmãos, ele não nasceu herói da fé, tá bom? Ele se tornou um herói da fé. Então a sua história, irmãos, nos mostra que o chamado de Deus não depende das circunstâncias ideais, tá? Mas de um coração aí disposto a obedecer. Então nós vivemos em uma geração que busca segurança, estabilidade e previsibilidade. Mas o chamado de Deus, irmãos, muitas das vezes nos convida a sair aí da zona de conforto e caminhar aí pela fé, tá? Então nós vamos ver como Deus chamou Abraão, como ele respondeu e quais foram os primeiros desafios desta jornada, tá? A história patriarcal aí começa com um passo de obediência. Vamos para o nosso primeiro ponto. Deus chama Abrão. A nossa irmã Sarinha vai ler para nós a fé de Abrão diante do chamado, tá? Irmã Regiane vai ler para nós Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. Presbítero Maurício vai ler para nós Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Vamos ver aqui.
Irmã Meire, Salmos de número 121, verso de número 1 e 2. Irmã Alice, livro de Josué, versículo de número 24, livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 2. Irmã Kelly, Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 4. Ok, irmãos? Todos entenderam? Pode ler, Sarinha. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, Sistema de Posicionamento Global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visual ou previsível. Ele não tinha um mapa nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. Olha aí, irmãos, então quando nós olhamos para a vida de Abrão, nós precisamos entender aí uma coisa. O chamado que Deus fez a ele não é um chamado simples, tá? Não é só mudança de endereço, irmãos. É mudança de vida. Vai lá, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, irmãos, Deus não está apenas mandando Abrão andar. Não. Deus está mandando Abrão romper com tudo, tá? Abrão não faz este rompimento, irmão, por ele mesmo. Por que é que ele faz este rompimento? Por vontade própria? Não. Ele ouviu a voz de Deus falando aí com ele, tá? Então a fé de Abrão, irmãos, não nasceu de uma emoção, tá? A fé de Abrão não nasceu no coração dele de alguma circunstância. Não foi assim, tá? E como é que a fé de Abrão, ela nasce? Romanos 10, 17, vai lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela a palavra de Deus. Olha aí, irmãos. A fé foi gerada no coração de Abrão quando Deus falou com ele e ele ouviu a voz de Deus. Tá bom, irmãos? Então, a fé de Abrão, irmãos, porém, não foi apenas aí dar um passo. Foi muito mais além disso, de dar um passo. Foi abrir mão de tudo aquilo que lhe trazia aí segurança. Ele teve que abrir mão de tudo, irmãos. Por quê? Porque no mundo antigo, tá? Identidade e segurança estavam ligados aí à terra e ao clã. Eles se sentiam seguros, irmãos, na terra deles, tá? Ali na terra deles, eles tinham estabilidade. Eles tinham ali estabilidade econômica. Eles tinham as pessoas por perto, ali para ajudar, se houvesse alguma dificuldade. Então, eles estavam seguros ali, seguros na sua terra, tá? E o que é que Deus faz? Deus tira Abrão da sua terra. Tá certo, irmãos? Então, deixar a terra
significava perder estabilidade econômica. Tá bom, irmãos? Aí vem a pergunta: quem está disposto a perder estabilidade econômica por causa do seu chamado? Quem tem esta disposição? Esta é a pergunta. Quem vive, irmãos, no tempo integral da obra, está sujeito a essas coisas, tá? Por exemplo, o pastor que vive da obra, um mês ele recebe um valor. Pode ser que no outro mês ele receba aí bem menos, tá? Por que não falar aí dos nossos pastores do ministério JMEAD, que são integrais da obra? Irmãos, eu que sou apenas um cooperador, eu sei de algumas coisas que se passam nos bastidores, porque nós trabalhamos nos bastidores. Já o presbítero Amarildo, ele já vai mais a fundo dos bastidores, ele sabe muito mais coisas do que eu sei, tá bom? Então, os nossos pastores, irmãos, que são integrais da obra, como o pastor Haroldo e os demais pastores da diretoria do ministério, tá? Em tempos de dificuldade, irmãos, eles abrem mão aí do seu próprio salário, tá? Em tempos de dificuldade, os nossos pastores abrem mão do seu próprio salário, para não deixar faltar para os nossos missionários aí que estão no campo, tá? Se não fosse assim, irmãos, imagine aí o nosso pastor Haroldo ligando para o missionário, dizendo assim: obreiro, este mês não vai dar para mandar nada para você, vai orando aí. Aí você imagine o missionário dizendo assim: pastor, eu compreendo as dificuldades do ministério, mas o que é que eu vou dizer para o meu filho? Como é que eu vou dizer para o meu filho que este mês não vai ter nada para colocar na mesa para ele poder comer? Então, para evitar esse tipo de situação, o nosso pastor sabendo, o ministério sabendo que os nossos missionários deixaram a sua vida, o seu conforto, para poder fazer a obra, sabendo que eles são dependentes do ministério, para não deixar faltar nada para eles, os nossos pastores, em tempos de dificuldade, abrem mão do seu próprio salário. Tá bom, irmãos? Então, o chamado de Deus, irmãos, nem sempre combina aí com a estabilidade humana. Tá bom? Então, deixar a parentela, irmãos, também significava abrir mão da proteção social, tá? Era abrir mão, irmãos, de quem estava perto, de quem dava apoio, tá? Se algo acontecesse na terra onde ele habitava, tinha alguém que o pudesse socorrer, tá bom? Mas, estando longe, quem o socorreria? Sabe por que é que Deus fez isso? Sabe por que é que Deus tirou Abrão da sua terra? Dependência de Deus. Vai lá, Salmos de número 121, 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha aí, irmãos. Então Deus, ele tira alguns apoios de Abrão para provar para ele que o Senhor é o seu verdadeiro sustento, tá? Então deixar também a casa do pai, irmãos, representava romper com a autoridade, herança e tradição aí religiosa, tá? Vai lá, Josué 24, versículo de número 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e o pai de Naor, e serviram a outros deuses.
Olha aí, irmãos, então Deus estava tirando Abrão de um ambiente de idolatria. Por quê? Porque Deus não inicia uma nova história sem antes aí confrontar o ambiente antigo, tá? Então Deus deu uma palavra para Abrão e isso foi aí o suficiente. Gênesis 12, 4, vai lá. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então a fé de Abraão, irmãos, não ficou apenas aí na teoria, tá? Ela aparece na atitude. Então quem diz que tem fé, mas não obedece, irmãos, não compreendeu o que é fé, tá? Vamos para o próximo ponto. A promessa para Abrão. Aí, Fernando vai ler para nós a promessa para Abrão. Irmã Kelly vai ler para nós Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Sarinha, você vai ler para nós Hebreus capítulo 11, versículo de número 9 e número 10. Irmã Regiane, Gênesis capítulo 11, versículo de número 30. Aí, a irmã Andrea vai ler para nós Romanos, capítulo de número 4, do versículo 18 até o versículo 21. Porém, irmã, você vai ler daí o versículo 18, eu comento, a irmã leu 19, eu comento, e logo após a irmã leu 20 e 21. Tá bom? Vamos lá. Presbítero Amarildo, Romanos 4,19. Não, perdão. Não, isso aí é a irmã Andrea. Gálatas 3, 29. Irmã Meire, Gênesis 24, 1. Irmã Matico, Gênesis 13, 2. Irmã Alice, Gálatas 3, 14. Tá certo? Então, só recapitulando, a parte de Romanos é a nossa irmã Andrea que vai ler, tá? Pode fazer a leitura. Vamos lá, pessoal. As promessas feitas por Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a dos seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo há um tempo certo para todas as coisas. Então vai lá, Gênesis 12, 1 ao 3. Hebreus 11, 9 e 10. Pode ler, irmã Kelly. Amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoarei-te-ei e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Amém. Olha aí, irmãos. Quando nós lemos aqui, irmãos, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3, a princípio, temos a impressão de uma promessa. Parece ser uma promessa, tá? Mas a promessa feita a Abraão, ela não era tão simples. Ela era rica, profunda e abrangente, tá?
Então, parece ser, irmãos, uma promessa, mas não é. Aqui se tem 7 promessas feitas, tá bom? Então, a primeira promessa é uma nova terra, que está no versículo 1, que faz aí referência, irmãos, a Canaã. A segunda promessa, uma grande nação, que está aí no versículo de número 2, que faz referência a Israel. A terceira promessa, irmãos, bênçãos, que está no versículo de número 2, tá? Abençoar-te-ei. E a quarta promessa, um grande nome, tá? Que faz referência aí à importância que está no versículo de número 2. A quinta promessa, irmãos, tornar-se uma bênção, tá? Que faz referência aí à influência que está no versículo 2. A sexta promessa, irmãos, abençoar ou amaldiçoar, tá? Que faz referência à retribuição, que está no versículo de número 3. E a sétima promessa, bênção universal, tá? Que faz referência à redenção, que está no versículo de número 3. Irmãos, esta última promessa aponta aí para o Salvador. Então, para nós compreendermos, irmãos, a profundidade destas promessas, nós vamos focar aí somente nas 3 primeiras, porque o tempo ele é muito curto, tá? Então, a primeira promessa, uma nova terra, que faz referência aí a Canaã, o versículo diz, para a terra que eu te mostrarei. Não era, irmãos, apenas uma mudança geográfica, era a terra da promessa. Vai lá, Hebreus capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, lê pra gente. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha aí, irmãos. Canaã era uma terra real, tá? Mas ao mesmo tempo, ela apontava para algo maior. Abrão estava em Canaã, mas o seu coração não estava preso em Canaã, tá? A Bíblia diz que ele esperava uma cidade superior, uma cidade celestial, uma cidade eterna, tá? Canaã, irmãos, era a promessa visível, mas a cidade celestial era e continua sendo a promessa completa, tá bom? Esta aí é a primeira promessa. A segunda promessa, uma grande nação, que faz referência a Israel. No versículo está escrito, far-te-ei uma grande nação. Aqui começa, irmãos, algo que humanamente falando não fazia sentido. Porque Deus promete a Abraão uma grande nação. Mas existe aqui um problema, tá? Abrão não tinha filhos. Sarai era estéril, tá? E ambos já estavam aí em idade avançada. Gênesis 11:30, vai lá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Olha aí, as promessas de Deus, irmãos, contrariam a lógica humana, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Irmãos, presta atenção nesse versículo. O qual em esperança creu
contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. A princípio, parece que soa meio confuso. Como assim, o qual creu em esperança, o qual creu em esperança, creu contra a esperança? Soa meio confuso. Daí a importância de nós consultarmos outras versões bíblicas para poder compreender o que a Bíblia está dizendo para nós, tá? Então, neste versículo, irmãos, está dizendo que Abraão não tinha motivos para crer, tá? Não tinha motivos para ter esperança de que seria feito aí pai de muitas nações. Abraão não tinha, irmãos, evidência, não tinha lógica, ele não tinha aí sinais naturais, mas ele tinha a promessa. Vai lá, versículo 19. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Olha aí, irmãos, então Abraão, ele olha para o seu corpo envelhecido, ele olha para Sarai estéril, e mesmo assim continuou crendo na promessa. Vai lá, 20 e 21. Não mais pela fé, não mais duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. Olha, irmãos, Abraão não oscila, Abraão não murmura, Abraão não duvida, ele permaneceu firme, crendo aí na promessa de Deus. Fatiei uma grande nação, irmãos, isso se cumpre em Israel, tá? Mas também aponta para algo maior. Gálatas 3, 29, vai lá. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha, irmãos, a descendência de Abraão não é só física, é espiritual, tá? A promessa que começou com um homem alcançou todos aqueles que creem em Jesus Cristo, tá bom? A terceira promessa, bênçãos. No versículo está escrito, abençoar-te-ei. Essa promessa, irmãos, ela não é limitada, tá? Não é só material, não é só financeiro e não é só visível. É uma bênção completa. Gênesis 24:1, vai lá. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Então a bênção de Deus, irmãos, não é parcial, ela é total. Quando Deus diz abençoar-te-ei, Ele está falando aí de provisão, proteção, direção, favor e presença, tá, irmãos? Então a verdadeira riqueza não está naquilo que nós temos, tá? Mas está na bênção de Deus sobre aquilo que nós temos. Tá bom? Então nem toda bênção, irmão, é dinheiro, tá? Também tem as bênçãos espirituais, bênçãos emocionais e bênçãos aí familiar. Gênesis 13:2, vai lá. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Então as bênçãos na vida de Abraão, irmãos, era a consequência aí do seu relacionamento com Deus, tá? As bênçãos de Deus, irmãos, jamais podem ser um objetivo, tá certo? Eu vou repetir de novo isso aqui. As bênçãos de Deus jamais pode ser um objetivo, mas sim uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Porque é que muitos irmãos
que nós vemos sendo abençoados, nós vemos irmãos que Deus ele abre a janela dos céus, o irmão ele é abençoado tanto, e nós olhamos para um outro irmão que vive debaixo da luta. Parece que Deus virou as costas para aquele irmão. Por que que isso acontece, irmãos? Porque aquele irmão que é abençoado por Deus, ele tem um relacionamento. E a bênção não é uma prioridade na vida dele. Quando ele é abençoado, ele faz questão de abençoar a obra. Agora, já outras pessoas, irmãos, que não são abençoadas, você vai notar que ela está debaixo de uma luta tremenda. Ela não falta um culto. Ela está no culto de oração, ela está nas campanhas, no estudo, no sábado e no domingo. Mas se Deus abençoar, ela sai da igreja. Quantas e quantas pessoas, irmãos, não se afastaram da igreja porque Deus abençoou? Sabe por que que Deus muitas das vezes abençoa o irmão que está na luta, mesmo sabendo que ele vai se afastar? Para nos mostrar que se ele abençoar, a pessoa se desvia. Tá certo, irmãos? Gálatas 3,14, vai lá. Para que a bênção de Abraão se chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. A bênção, irmão, que começou em Abrão, se completa aí em Cristo Jesus. Tá, irmãos? Em Cristo Jesus nós recebemos aí a bênção completa, tá certo? Vamos para o próximo tópico, a bênção de Deus para Abrão. Deixa eu ver aqui. Matico lê para nós a bênção de Deus para Abrão. Irmã Andrea, Gênesis capítulo 17, versículo de número 5. Presbítero Lucimar, Gênesis 21, 1 e 2. Irmã Regiane, Gênesis 15, 6. Maurício, Gálatas 3, 7. Pode ler. É o 3, né? As bênçãos de Deus para Abraão, né? Isso. Tá. O texto de Gênesis nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca tenha imaginado. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Então agora aqui, irmãos, nós chegamos a um ponto importante. As bênçãos de Deus aí na vida de Abrão, tá? E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós percebemos que Deus não abençoou Abrão apenas com bênçãos materiais. Muitas foram as bênçãos na vida de Abrão. Além das terras, além das riquezas. Deus fez ainda algo maior, tá? Deus muda o nome de Abrão. Vai lá, Gênesis 17, 5. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituo pai de muitas nações. Olha aí. Então, irmãos, antes era Abrão, que significa pai exaltado, mas agora é Abraão, pai de muitas nações, tá? Então Deus não apenas, irmãos, abençoa o homem, tá? Deus transforma quem o homem é. Então quando Deus ele entra na vida de alguém, ele muda até mesmo a identidade. Vai lá, Gênesis 21, 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado.
E concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então, humanamente falando, irmãos, não tinha mais solução aí para Abrão e Sara, tá? Idade avançada, esterilidade, impossibilidades, mas Deus entra na história. O tempo ele pode passar, irmãos, mas a promessa de Deus nunca envelhece, tá bom? Deus pega um homem e o transforma em uma nação. Abrão, irmão, se torna pai da nação de Israel. E aqui está uma das maiores bênçãos. Gênesis 15, 6, vai lá. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, irmãos, Abraão não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Então, da mesma forma que nós também fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, tá? Abraão, irmãos, não é só pai de uma nação. Vai lá, Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha aí, ele se torna, irmão, pai espiritual daqueles que creem, inclusive nós, tá, irmão? A história de Abraão, irmãos, não termina nele, continua em nós, tá? Então, quando nós olhamos aí para a vida de Abraão, irmãos, percebemos que algo poderoso, tá? Deus não deu apenas coisas a ele, Deus deu propósito, Deus deu identidade, Deus deu destino e Deus deu aí um legado, tá bom? Vamos para o próximo tópico 2, a obediência de Abraão a Deus. Atendendo o chamado, irmã Sarinha vai ler para nós. Aí, presbítero Amarildo, você vai ler para a gente Gênesis do capítulo 11, versículo 31, até Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Tá? Maurício, Neemias 9, versículo 7. Alice, Gênesis 15, versículo de número 7 também. E, irmã Andrea, Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Pode ler. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou. Sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor, ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição da Bíblia de fé. Ora, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Então vai lá, presbítero, Gênesis 11, 31 em diante, vai lá. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, ao fazer esta leitura, parece que o chamado de Abrão aconteceu quando ele estava em Harã, depois aí da morte do seu pai. Tá bom? Parece. Mas quando nós olhamos a Bíblia com mais atenção,
nós percebemos algo muito importante. O chamado não começou em Harã, começou em Ur dos Caldeus. Vai lá, Neemias 9:7. O Senhor, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e os tiraste de Ur, dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Gênesis 15:7, vai lá. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdares. Olha aí, irmãos, lendo esses 2 versículos, tá bom? Isso nos mostra que Harã não foi o início da jornada, tá? Harã foi uma parada, tá bom, irmãos? E nem todos os lugares que nós nos encontramos é o nosso destino. Às vezes, irmãos, é apenas uma parada, tá bom? Parar no caminho, irmãos, pode até ser confortável, tá? Mas não é o propósito de Deus para as nossas vidas, tá? Abraão recebeu o chamado em Ur dos Caldeus, mas ele não chegou imediatamente ao seu destino. Ele parou em Harã, tá bom, irmãos? Então isso nos ensina que nem sempre nós obedecemos de forma imediata e completa, tá? Às vezes nós começamos, mas não terminamos. Às vezes nós damos o primeiro passo e paramos por aí. Nós não continuamos, tá? Obediência parcial, irmãos, ainda não é uma obediência completa, tá bom? Às vezes existem processos, mas também existem aí atrasos, tá, irmãos? Processo é quando Deus está trabalhando, atraso é quando nós paramos aí de avançar. Então, nem toda demora, irmãos, é um processo. Algumas das vezes é obediência aí disfarçada, tá bom? Deus chama o seu povo, Deus nos chama de uma forma clara, mas nem sempre, irmãos, nós respondemos aí com a mesma clareza. Deus fala conosco e muitas das vezes nós hesitamos. Deus nos direciona, mas muitas das vezes nós queremos negociar com Deus, tá? Harã aí representa, irmãos, aqueles momentos que nós sabemos o que Deus quer de nós, mas ainda nós não avançamos totalmente. Tá bom, irmãos? Harã é o lugar da obediência incompleta, tá? Muitos já ouviram aí a voz de Deus, já sabem o que precisam fazer, já têm a direção, mas ainda permanecem parados, tá, irmãos? Não é falta de direção, é falta aí de decisão. Tá bom, irmãos? Então chega um momento que continuar parado deixa aí de ser um processo e passa a ser aí um atraso. Abraão, irmãos, decide avançar, tá? Que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor havia dito. Então, quando ele obedece, irmãos, ele o faz aí de uma forma impressionante. Hebreus 11, 8, vai lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Agora presta atenção aqui, irmãos. Ao lermos Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, parece que Abraão não sabia para onde ia, tá? No final do versículo está escrito, e saiu sem saber para onde ia. Então a impressão que nós temos que Abraão não sabia para onde ele estava indo. Mas quando nós olhamos Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, nós vemos que ele estava indo na direção de Canaã. Tá bom, irmãos? Isto aqui não é contradição, tá?
Isto aqui, irmãos, é profundidade. Por quê? Quando nós entendemos o texto completo, percebemos que Abraão até tinha a direção, mas ele não sabia todos os detalhes, tá? Ele não sabia o que Deus faria no caminho. Ele conhecia a direção, mas não conhecia o processo, tá? É por isso que o versículo de Hebreus capítulo 11 diz, ele saiu sem saber para onde ia. Tá bom, irmãos? A fé não é ter aí todas as respostas, mas é confiar em quem Deus deu aí a direção. Tá, irmãos? A verdadeira obediência não depende, irmãos, de explicação. Ela depende da confiança em Deus. Tá certo? Vamos para o próximo tópico, um descuido. Sarinha vai ler para nós um descuido. Lucimar, Gênesis 13, capítulo 13, versículos 5 ao 7. Você vai ler do capítulo 13, do 5 ao 7. Aí eu vou comentar, aí você vai ler o versículo 8 e 9 para mim. Tá bom? E Alice, Gênesis 13, 14. Vai lá, pode ler. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abrão saiu da caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Olha aí, irmãos, então o chamado de Deus para a vida de Abrão era muito claro, tá? Ali em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, Deus mandou sair da terra, da parentela e da casa de seu pai. Mas quando nós observamos o versículo de número 4, nós vemos que Abrão levou aí Ló com ele. Talvez por responsabilidade, talvez por apego, ou talvez aí por não ter filhos ainda. Nós não sabemos, tá, irmãos? Mas fato é que ele levou quem Deus não mandou levar. E aqui nós aprendemos algo muito sério. Obediência parcial ainda não é uma obediência completa, tá? Fazer quase tudo que Deus mandou ainda não é fazer tudo, tá? Vai lá, Gênesis 13, do 5 ao 7. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Olha aí, irmãos, a presença de Ló agora começou a dar problema, tá? Começou a gerar aí conflito, desgaste e divisão. O que, irmãos, nós não tratamos na obediência aparece como problema no caminho, tá? Então chega um momento, irmãos, que Abraão precisa resolver. Vai lá, Gênesis 13, 8 e 9, vai lá. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então, irmãos, aquilo que Abrão não deixou no início, ele precisou deixar depois, tá? O que nós não resolvemos na obediência,
nós temos que resolver na dor. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Resolver na dor não é Deus pesando a mão sobre nossas vidas. Não é Deus te punindo, tá? É consequência das nossas decisões, tá bom? Então, existem lutas que nós enfrentamos por causa de decisões que nós tomamos lá atrás. Não é a mão de Deus. Mas também existem provações que nós atravessamos, que é sim a correção do Pai sobre nossas vidas, tá? Então, existem essas duas situações, tá bom, irmãos? Os irmãos compreenderam? Vamos lá. Vamos lá, Gênesis 13, 14, vai lá. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Olha aí, irmãos, Deus só fala novamente com Abrão depois que Ló sai, tá? Então tem coisas, irmãos, que precisam sair da nossa vida para Deus continuar falando conosco. Tá bom, irmãos? Vamos aí para o próximo, a passagem por Harã. Irmã Kelly, lê para nós a passagem por Harã. Pode ler, irmã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar por um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes da chegada ao seu destino. Amém. Olha aí, irmãos. Só um minuto, peraí. Ok. Curiosamente, irmãos, quem lidera a saída da família de Abrão, aliás, quem lidera a saída da família não é Abrão, tá? É Terá, seu pai. Isto está lá registrado em Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, tá? A direção, irmãos, já era Canaã, mas quem estava conduzindo era Terá. Tá bom, irmãos? Agora tem aqui uma observação. Nós não sabemos quais eram os interesses de Terá. Se era apenas mudança geográfica ou se havia aí interesse espiritual, a Bíblia não traz detalhes, tá? Mas quando chegam em Harã, Terá morre, que está registrado em Gênesis capítulo 11, versículo de número 32, tá? Harã, irmãos, era aí um grande centro, mas também era um centro de idolatria. E ali, irmão, a jornada parou, tá bom? Então, nem todo lugar que nós paramos é o lugar que Deus quer aí que nós fiquemos. Deus usa, irmãos, até mesmo as pausas para preparar aí o propósito, tá? Então, aos 75 anos aí, Abrão partiu, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 4. Agora, irmãos, não é mais Terá, tá? Não é mais a influência familiar. Agora é decisão pessoal. Chega um momento, irmãos, que a caminhada com Deus não é mais coletiva, tá? Ela se torna aí pessoal. Ninguém pode obedecer por você. Se o chamado é teu, outra pessoa não poderá fazer por você. É você que terá que fazer. Tá bom, irmãos? Então, Abrão sai de Harã e segue rumo aí ao propósito de Deus. Deus não só trabalha no destino, Deus trabalha também no caminho, tá? Vamos para o ponto 3. As lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Lucimar vai ler para nós a dificuldade contra a fome. Irmã Regiane, Gênesis capítulo 12, versículo de número 10. Irmã Andrea, Gênesis 26, 1. Alice, Gênesis 42, 5.
Cooperador, Isaías 43, 2. Ok? Pode ir. As dificuldades contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos, com fé, enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Saraí, viajaram com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Olha aí, irmãos. Abrão, ele estava aí debaixo da promessa, mas não teve vida fácil. Gênesis 12, 10, vai lá. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha aí, irmãos, a primeira coisa que Abrão encontra na terra prometida não é fartura, é fome, tá? Então, nem sempre, irmãos, o lugar da promessa começa com abundância, tá? Deus manda ir para Canaã. E quando ele chega, o que é que ele encontra? Fome. Tá bom, irmãos? Então, estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de problemas, tá, irmãos? Isso não aconteceu só com Abrão. Vai lá, Gênesis 26, 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vai lá, Gênesis 42, 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que viam lá, porque havia fome na terra de Canaã. Olha aí, irmãos, nós vemos nesses 2 versículos que foram lidos que Isaque enfrentou fome. Jacó também enfrentou o problema aí da fome. Irmãos, a promessa, ela passa por gerações, tá? Mas os desafios também passam, tá bom? Deus não prometeu, irmãos, em momento algum, ausência de luta. Ele prometeu presença em meio às lutas, tá? Isaías 43, 2, vai lá. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha, irmãos, Deus não disse que nós não enfrentaríamos lutas, tá? Ele disse que estará conosco quando nós enfrentarmos as lutas. A maior prova, irmãos, do cuidado de Deus para as nossas vidas não é nos livrar de tudo, tá? A maior prova do cuidado de Deus para as nossas vidas é nunca nos deixar sozinhos, tá? Aí vem uma pergunta. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão no lugar da promessa, mas estão enfrentando fome? Fome espiritual, fome emocional, fome financeira e até mesmo, irmãos, lutas com enfermidades, tá? E muitas das vezes as pessoas pensam que o Senhor se esqueceu delas por causa das dificuldades que se sobrevieram sobre a vida delas por causa do seu chamado. Canaã era a terra prometida.
Abraão saiu do seu conforto para ir para o lugar que Deus determinou que ele fosse. E quando ele chega num lugar determinado, ele encontra dificuldades. Tá bom, irmãos? Então a presença, irmãos, da luta não significa ausência de Deus nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Mesmo aí na enfermidade, tá? Deus continua presente. Irmãos, a enfermidade, ela pode atingir o nosso corpo. Ela pode abalar o nosso ânimo. Ela pode abalar a nossa autoestima. Talvez a pessoa pense assim, quando eu não estava na presença, eu era saudável. Mas depois que eu entrei na presença, eu passei a ter todos os tipos de enfermidades. Todos os tipos de luta. Deixa eu te dizer, irmãos, a enfermidade não cancela a promessa de Deus nas nossas vidas. E nenhum tipo de luta cancela as promessas de Deus na nossa vida. Tá bom, irmãos? Existem muitas pessoas, irmãos, que pensam que se elas estiverem no centro da vontade de Deus, ela não vai passar por lutas. Irmãos, isso é um engano. Abrão estava na promessa e ele enfrentou a fome. Isaac estava na promessa e ele enfrentou a fome. Jacó estava na promessa e ele enfrentou, irmãos, a fome, tá? A luta não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas é um cenário perfeito aonde Deus se revela para nós. Tá bom, irmãos? Então seria aí desanimador sair de uma terra próspera, tá? Deixar Ur e encontrar fome na terra prometida, tá? Nem sempre, irmãos, o que Deus promete faz sentido no começo, mas existe algo que chama aí a atenção. Abrão não murmura, tá, irmãos? Quem tem fé não murmura, confia em Deus, mesmo que a situação aponte aí ao contrário. Tá bom, irmãos? Vamos aí para o próximo ponto, a dificuldade de ir para o lugar certo. Matico vai ler para nós a dificuldade de ir para o lugar certo. Vamos aqui. Amarildo, Gênesis 26, 2. Lucimar, Gênesis 46, 3. Irmã Andrea, 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 8. Pode ler. Havia fome na terra, então, para onde ir? Qual direção tomar? Diante da dificuldade, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abrão, tiveram que ir buscar socorro no Egito, quando José governava. Olha aí, irmãos, diante da fome em Canaã, surge aí um outro problema. Para onde ir e que decisão tomar, tá? Aqui nós aprendemos, irmãos, algo muito importante, tá? Diante da dificuldade, tá? A melhor opção é orar, tá bom? Nem toda pressão, irmãos, exige decisão. Há momentos que nós estamos debaixo de pressão e nós devemos primeiramente buscar ao Senhor.
devemos primeiramente orar. Tá bom, irmãos? Então, e antes de decidir, Abrão precisava buscar aí a direção de Deus. Quem ora antes de decidir, evita possíveis erros aí lá na frente. Mas o que é que nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículo de números 10, nos mostra que Abraão desce para o Egito para buscar aí provisão. Agora veja uma coisa, irmãos. Canaã estava diante de uma fome. Estava em crise, estava diante ali de um problema. Abrão estava diante de um problema. No Egito havia provisão. Então, descer para o Egito é uma decisão óbvia. Aqui não tem provisão, eu vou para o Egito buscar provisão. É uma decisão óbvia. Guarde isso, irmãos. A Bíblia, irmãos, não diz que Deus mandou Abrão descer para o Egito. A Bíblia não diz. Também a Bíblia não diz que Deus proibiu Abrão de descer para o Egito. A Bíblia também não diz isso. Tá bom, irmãos? Nem tudo que nós fazemos está fora da vontade de Deus. Mas nem tudo que nós fazemos está no centro da vontade de Deus. Tá bom, irmãos? A decisão de Abrão foi baseada na necessidade. Tá bom, irmãos? E não em uma direção clara de Deus. Abrão não buscou a direção para descer ao Egito. Tá? Ele desceu aí por necessidade e não por orientação. Tá? E quando nós olhamos a Bíblia, vemos que o problema não é o Egito, é a falta de direção de Deus. Tá bom, irmãos? Gênesis 26, 2. Vai lá, lê pra gente. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então aqui, irmãos, a direção de Deus para Isaac está na proibição de descer ao Egito. Gênesis 46, 3. E disse: eu sou o Deus do teu pai. Não temas, desça ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então aqui, irmãos, a direção de Deus para a vida de Jacó está na permissão de descer ao Egito. Mesmo lugar, mas direção diferentes, tá? Irmãos, não é o lugar que define a vontade de Deus, é a direção, tá bom? Então essa decisão de Abraão, irmãos, vai gerar problemas para ele lá na frente. Decisões tomadas, irmãos, sem direção, por mais que seja uma decisão óbvia, geram consequências desnecessárias se tomadas sem a direção de Deus. Tá bom? Isso não ficou só na vida de Abrão, irmãos. Isso fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes, irmãos, nós já tomamos decisões por pressão, por medo, por necessidade, sem buscar a direção de Deus. Irmãos, nem todo erro na vida vem do pecado, tá? Muitos vêm da falta de direção, tá? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sofrendo hoje as consequências das decisões tomadas lá atrás. E muitas delas, irmãos, são aí financeiras, tá bom? Não porque Deus quis, mas porque a pessoa aí, ela decidiu sem a direção de Deus. O problema não é só decidir errado, irmãos. O problema é decidir sem Deus, tá bom? Então, tem decisões, irmãos, que parece resolver os nossos problemas de imediato, tá? Mas vai nos acarretar problemas no futuro, tá bom? No caso, irmãos, de Abrão, quase lhe custou o seu casamento, tá bom? A decisão de ir para o Egito foi uma decisão óbvia, mas nós vamos ver depois que ele teve
um grande problema lá no Egito. Não só por causa desta decisão, mas porque ele toma uma outra decisão equivocada. Tá bom? O que parece aí, irmãos, ser solução no momento, pode nos gerar grandes problemas, tá? Abraão, irmãos, não tinha as escrituras sagradas como nós temos hoje, tá? Ele não tinha naquele tempo as escrituras sagradas, tá? Mas ele tinha o acesso a Deus. Deus falava com ele, Deus o guiava, tá bom, irmãos? O problema não era aí a falta de acesso a Deus. O problema foi não buscar a direção de Deus naquele momento. 1 Samuel 38, vai lá. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Olha, irmãos, Davi, ele também passou por uma situação difícil. Seus inimigos queimaram a cidade, levaram a sua família. Tudo parecia perdido. Mas olha aí a atitude de Davi. Davi consultou ao Senhor. Então nós vemos que Abrão estava diante de um problema grave, que era a fome. Nós vemos também que Davi estava diante de um problema grave, que era aí os inimigos queimaram essa cidade e levaram a sua família. Qual era a decisão óbvia a se tomar na questão de Davi? Correr atrás dos inimigos e resgatar a sua família. É uma decisão óbvia, mas o que é que ele faz? Primeiro, ele consulta ao Senhor. Tá bom, irmãos? Então, a diferença aqui entre Abrão e Davi, naquele momento, foi que um decidiu pela necessidade, o outro decidiu pela direção de Deus. Tá bom, irmãos? Então, quem decide, irmãos, na pressão, existe uma grande possibilidade da pessoa cometer um erro, tá? Não é que ela vai errar, mas as chances de cometer um erro, elas são grandes, tá? E quem decide na direção pode ir sem medo, porque vai avançar e não vai ter problemas no futuro. Então, hoje, irmãos, nós não temos só a direção, tá? Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos o acesso a Deus. Então, se hoje quem decide sem Deus, não é por falta de recurso, é por falta de buscar a direção do nosso Deus. Tá bom, irmãos? Então, e antes de qualquer decisão, ore ao Senhor. Não haja sem estar na direção de Deus, para que você não venha ter problemas aí no futuro. Vamos para o ponto 3, a dificuldade de falar a verdade. Presbítero Amarildo, lê para nós. Lucimar, Gênesis 12, 11 ao 13. Kelly, Gênesis 12, 17. Pode ir. É o ponto 3. O altar em Hebron e Moriá? Hã? Não, a dificuldade em falar a verdade, não é? É que a minha revista aqui me pegaram. Mudaram a página. A dificuldade em falar a verdade. O texto diz que, quando o faraó viu Sarai, com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Abrão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação
tão difícil. Vai lá, Gênesis 12, 11 ao 13. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te verem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, que guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Irmãos, a Bíblia nos mostra que Sarai possuía aí uma beleza notável, mesmo em idade avançada, tá? Então isso indicava, irmãos, um vigor aí preservado, algo muito incomum para aquela fase da vida, tá? E por causa disso, irmãos, Abrão temeu ser morto por causa dela. Olha aí, a decisão dele lá atrás foi uma decisão óbvia de vir para o Egito, tá? Foi uma decisão óbvia. Mas uma decisão puxou a outra, porque uma decisão sem direção acarretou em uma outra decisão equivocada, que foi aí mentir, tá bom? Isso revela, irmãos, aí uma fragilidade momentânea na fé. Olha, irmãos, mesmo homens de Deus podem vacilar quando pressionados. Quem era Abrão, irmãos? Era um homem que falava com Deus. É o nosso pai da fé. E ele vacilou. Sabe por quê? Porque ele é um ser humano como nós. Nós também erramos. Homens de altar, irmãos, também erram. Tá bom? Então, irmãos, é exatamente isso que acontece com Abrão. Ele deixa o medo falar mais alto. Quando o medo governa, irmãos, a fé perde o espaço, tá bom? Abrão toma aí uma decisão equivocada. Ele mente, tá? Uma decisão puxou a outra. Decisão sem direção te coloca em problemas, tá bom? Ele não nega aí totalmente, mas distorce a verdade. Tá bom, irmãos? A mentira, muitas das vezes, nasce de uma tentativa de autoproteção. A mentira de Abrão, irmãos, nos mostra algo muito real. A fé e o medo podem coexistir dentro do nosso coração. Tá bom, irmãos? Então, qual é a consequência? Sarai, ela foi levada. A situação saiu do controle por causa de uma decisão equivocada. Por causa de uma decisão sem direção e uma outra decisão equivocada, quase custou o casamento de Abrão. Vai lá, Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha, irmãos, então mesmo diante da falha de Abrão, Deus ele intervém. Tá bom, irmãos? A intervenção divina nos mostra que a promessa, irmãos, não dependia da perfeição de Abrão, mas da fidelidade de Deus. A promessa de Deus sobre a nossa vida não depende da nossa perfeição, depende da fidelidade de Deus. O Senhor, irmãos, ele protege a linhagem da promessa, tá? Mesmo quando Abrão falha, tá bom, irmãos? Deus permanece fiel ao seu propósito, mesmo quando nós falhamos, tá? Isso nos mostra aí algo poderoso. O plano de Deus não é sustentado pela perfeição humana, mas é aí pela graça divina, tá? Deus não abandona, irmãos, os seus escolhidos, mesmo quando eles tropeçam. Deus nunca te abandona, mesmo você sendo falho, mesmo você cometendo o erro. Ele sempre vai estar com você, ele sempre vai estar segurando a tua mão. E se você entrar em problema, ele vai intervir para te ajudar. Tá bom, irmão? A graça de Deus é maior do que as nossas falhas, irmãos.
O legado de fé, irmãos, não é construído pela perfeição do homem, mas sobre a misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso para conosco. Tá bom, irmãos? Então a conclusão aqui, como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra, diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão. Recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino da salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se aí um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Amém, irmãos? O tempo já se esgotou e assim eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui, como foi falado nesta noite, a importância da obediência irrestrita. Nós temos que não somente obedecer aquilo que nos agrada. Muitas das vezes nós temos que obedecer aquilo que não nos agrada, mas agrada o Senhor. É da vontade de Deus. Tá? Foi o que o cobrador ele ministrou nessa noite, as nossas vidas. Assim foi o processo na vida de Abrão. E é interessante que quando foi pedido para ler 1 Samuel capítulo 30, eu não tinha observado a referência que o cobrador falou, e ele havia citado a questão da fome que Abrão estava passando, e ele decidiu descer para o Egito sem consultar ao Senhor. Como ele mesmo falou, era óbvio, onde ele estava tendo fome, mas no Egito havia fartura. Então, vamos descer para lá. Só que nós temos que entender que nem toda obviedade, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a obviedade, porque nem sempre aquilo que é óbvio é o que é o certo. Porque às vezes nós queremos tomar frente de Deus e acabar tomando a decisão pelo processo que nós estamos passando. E o processo na nossa vida, ele é muito importante. Ele é muito importante. O cobrador Márcio também ele comentou algo aqui que eu achei interessante, quando ele falou que muitas das vezes nós sabemos o destino, como Abraão sabia o destino. Ele sabia o destino. O que ele não sabia era o processo que ele passaria. E dentro desse processo, ele teve medo. Dentro desse processo, ele teve fome. Ele passou por lutas. Dentro desse processo, ele teve problemas com um próprio parente, um sobrinho seu, que era Ló. Então, nem por isso ele desistiu. Então é interessante isso, porque nós sabemos o nosso destino. Sabemos ou não sabemos? Nós temos um destino a alcançar, não temos? Foi falado hoje aqui, a nossa Canaã celestial. Só que para nós chegarmos à nossa Canaã celestial, nós passaremos pelo processo. E nem todo o processo que nós passamos, ele vai arrancar um sorriso seu. Às vezes o processo que nós passamos vai te arrancar mais lágrima do que sorriso. Mas é o processo que nós necessitamos passar. Por quê? Porque Deus ele está forjando o nosso caráter. Ele está mudando a nossa forma de ser. Para nós chegarmos ao nosso destino, nós temos que ter mudança de vida. O que eu muito fico triste é quando eu vejo uma pessoa que está anos na igreja, passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, e não muda nada. Não muda nada. Está da mesma forma. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Que evangelho é esse que nós cremos? Porque o evangelho que eu acredito e que eu creio, ele regenera vidas. O evangelho que eu creio, ele muda vidas. Sabe, as pessoas hoje estão decidindo por Deus. Eu vou fazer assim, dessa forma, e se Deus quiser, dessa forma. Como se Deus fosse obrigado a nos aceitar do jeito que nós somos. Você pode até vir do jeito que você é, mas você tem que mudar. Tem que mudar. Se não houver mudança, meu irmão, dificilmente chegará à eternidade.
Por exemplo, se nós éramos uma pessoa que tínhamos uma fé pequena, nós temos que, no decorrer do tempo, irmãos, essa fé ela tem que ser crescente. A fé tem que ser crescente. Nós não podemos estagnar na mesma fé que nós iniciamos a nossa jornada. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida como nós vivemos quando nós chegamos na igreja a primeira vez. A nossa vida tem que ser progressista, né? Ela tem que progredir. A cada dia a nossa vida ela tem que melhorar diante do Senhor. A cada dia a nossa fé ela tem que aumentar diante do Senhor. Se eu era uma pessoa que tinha pouca fé, né, a minha vida hoje ela tem que melhorar. Nós temos que ter fé ao ponto de crer que Deus ele tem poder para mudar a nossa história. Porque quando nós chegamos, nós não temos essa fé, irmãos. Essa é a realidade. Nós não temos essa fé. Eu estou doente. Né? Se Deus quiser, então a gente fala assim, se Deus quiser, né, Ele vai fazer algo. Não, Deus Ele quer. O que nós precisamos é exercitar na nossa fé. Né? Nós podemos mudar a nossa forma de receber a bênção do Senhor através da forma em que nós exercitamos a nossa fé. Então, irmãos, eu creio que as bênçãos são proporcionais à nossa fé. E a fé, meus irmãos, ela não é apenas dita de boca, ela é exercitada pelas nossas ações. Né? Mais do que palavra, são as nossas ações. Então não adianta você falar que você tem fé suficiente, foi o que o cobrador falou aqui também, interessante. Tem fé suficiente, mas não muda de vida. Tem fé suficiente, mas continua na mesmice. Que fé é essa que você tem? A nossa fé tem que ser transformada, ela tem que ser mudada em nome de Jesus. Abraão, ele foi modelado, Abraão ele passou pelo processo, ele teve dificuldade, né? Chegaram ao ponto até de zombar de Deus, quando Deus falou que Sarai, ela geraria um filho. Ela mesma zomba, ela ri e fala assim, eu, na idade que eu estou, gerarei? Né? Mas o que é, irmãos, uma idade para o Deus que tem poder de ressuscitar vidas? O que é a idade, né, para um Deus que tem poder de criar o homem e fazer dele alma vivente? Irmãos, não é nada. Não é nada. Deus tem poder. E se você vai ver, na grande maioria das histórias bíblicas, as mulheres eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, né? Tantas outras mulheres eram estéreis que a Bíblia fala, mas Deus abriu a mão para mostrar que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Tá, irmãos? Então, Deus abençoe, essa é a nossa primeira aula. E, irmãos, olha, do que foi falado hoje, se você começar a aplicar na sua vida o que foi ensinado hoje, irmãos, eu creio que Deus tem muita coisa para te ajudar. Tá? E uma das coisas que foi falada da obviedade, cuidado com a obviedade. Tá? A obviedade é, irmãos, o caixa ali está pagando mais. Né? O caixa está pagando mais, eu vou mudar de emprego. Mas não ora a Deus para saber se é de Deus. Pode até pagar mais, mas nem tudo, né, que você vai ganhar mais é de Deus. É de Deus. Às vezes é uma isca de Satanás para você perder a direção do Senhor. É como eu falei, há muitos anos atrás, houve um irmão que nos pediu para ajudar em oração, porque ele estava desempregado. Mas frequentava a igreja aqui, que é uma maravilha. Oramos a Deus, ele sumiu da igreja. Aí um dia eu liguei para ele, meu irmão, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, pastor, Deus abriu uma porta excelente para mim, é tão boa a porta, que eu não estou tendo nem tempo de ir para a igreja. Eu falei, não, isso não é Deus não, isso é do diabo. Deus, ele nunca vai te levar para longe da presença dele. Como assim Deus abriu uma porta excelente para você, que você não tem tempo mais para ele que te abriu a porta? Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Deus, ele te quer congregando. Deus, ele te quer na presença dele e na casa dele. De que a gente fala que tem fé, mas a gente não vê exercitar fé na casa do Senhor? De que a gente fala que crê em Deus, se a gente não vê nem ter aqui um ato de comunhão na casa do Senhor? Não adianta. Isso se chama, muitas das vezes, em nossa vida, irmãos, não viver o que nós pregamos. Cremos em Deus, falamos que acreditamos no Senhor, mas não agimos de conformidade com aquilo que nós cremos. Nós temos que estar nos caminhos do Senhor, na presença de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Isso foi a primeira aula, irmãos. Né? Quantas coisas terão durante todo esse trimestre, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, lição de número 2, em nome de Jesus. Glória a Deus.